Acho que a gente podia falar um pouquinho do filme, né? Aí tem uma coisa que acontece sempre quando a gente vê isso, e vê filmes e depoimentos sobre a Nise, eu acho que pegaram pedaços da gravação. É, porque esse documentário, tem alguns documentários, só um negócio, tem algumas coisas que foram feitas no Museu do Inconsciente pelo Leon Richman, e que diz muito mais respeito ao funcionamento do museu mesmo. Então, com a doutora Nise não tinha nenhum trabalho assim mais detalhado, mais alongado. Esse que é a ideia do Edgar de fazer e que nós acabamos realizando foi o primeiro, assim, depoimento mais longo dela. Inclusive nós ficamos também bastante apreensivos ao final sobre o que ela ia achar desse trabalho, né? Porque antes da gente divulgar, nós mandamos para ela. Aí ela nos ligou, foi ótimo, tivemos uma conversa deliciosa e tal. E nós doamos esse documentário para o Museu do Inconsciente, não é? E a partir daí várias pessoas podem consultá-lo lá, e acabou sendo referência inclusive para a exposição dos 500 anos do descobrimento da América, né? Da América ou do Brasil? Eu já nem sei mais. Foi do Brasil. Não, da América foi antes da gravação desse. O descobrimento do Brasil, que a Daniela Thomas, que organizou toda a parte da exposição sobre o Museu do Inconsciente, das imagens do inconsciente, da história da loucura, que envolvia o arcebispo do Rosário, etc. Ela trabalhou com o nosso material conosco, foi muito bacana também isso. Ela foi uma pessoa sensacional, assim, super, uma profissional de primeira para fazer esse trabalho. E aí isso aí virou um material de arquivo, né? Agora que a gente, né, Luísa, resolveu botar como a gente agora tem um canal no YouTube, que todo mundo tem, então a gente colocou no canal do No Sol no YouTube esse documentário, porque daqui a pouco a imagem vai definitivamente esgarçar, porque equipamento eletrônico tem isso, né? E nessa época dos anos 90, você não tinha assim recursos tão bons como você tem hoje com o digital, não é? Então, claro, eu também concordo com o Edgar que há um certo sequestro desse material, mas o sequestro também tem umas coisas interessantes, né? Que as pessoas veem de outro jeito, tal, né? A criança sequestrada do René Scherrer. Eu, às vezes, quando eu vejo essas imagens, que eu acho que são as sequestradas, eu fico pensando se elas não são tiradas da versão O Vento Levou, entendeu? Porque ela é tão próximo do setting que a gente estava fazendo ali, dela junto, que eu fico mesmo pensando, será que isso está na versão longa? Porque é muito... Inclusive essa do final do filme. Eu fiquei olhando, cara, eu sei, mas parece um pouco, né? Que ela faz o mesmo número. Ela gostou de fazer esse número que ela fez conosco no final. Ela tá gravando, todo mundo faz isso. Vocês não fazem também? Quando dá certo uma coisa, você repete. Você repete. Vamos falar um pouquinho do filme, Edmilson? Eu vou falar um pouco, mas assim, como todo mundo acho que tem que falar, né? A gente tem que falar um pouquinho para ouvir os outros, né? O que me chama muita atenção na entrevista é a leveza, né? Aquela coisa que ela fala do cômico. Quando a gente fala dos pacientes, dos clientes, enfim, tem uma coisa da anamnese que é cômica. E ela dá uma risada, assim, então tem uma leveza. E eu vi o público, né? Todo mundo assim, gostando muito, né? Uma leveza muito grande. O que no filme, a imagem que passam assim com a Glória Pires é uma coisa muito, talvez o período, né? A época e eu queria saber dos entrevistadores, né? O que vocês acharam da Glória Pires e da Anise, se tem alguma coisa parecida ou não? Você tá perguntando pra gente? Vocês estavam lá? Eu vi o filme essa segunda vez que eu vi. Nesse eu gostei um pouco mais. A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito irritado com
com a Glória Pires. Eu acho que ela fez uma Nise muito sisuda demais. A Nise era austera, que ele está dizendo. Nise era uma mulher, como vocês viram aí na entrevista, no clima da intimidade da entrevista, ela era uma mulher que usava dessas imagens, dos recursos, era uma mulher muito culta, então ela poderia falar, como falou, né, do Descartes, do Dostoiévski, de todo esse material. Então, a Glória Pires, eu acho que ela fica muito séria demais. Eu acho que prejudica muito. O filme, a parte dos clientes, que alguns são atores, um deles, inclusive, fez um filme sobre a Anísia da Silveira, Aquele que se veste de mulher, não lembro o nome do ator, ele fez um filme sobre o museu. E há atores que são atores mesmo, mas há pacientes mesmo do hospital que estão lá, que são Adelina, por exemplo, né? Adelina é uma interna, uma paciente que foi utilizada na produção para fazer a parte dos clientes. Eu gosto na hora da pintura, aparece a hora dos médicos. Acho muito duro demais, muito fechado, mesmo na briga com os psiquiatras, com os lobotomistas. Acho que o embate, acho que o Mário Pedrosa está muito impostado, exatamente, impostado. Então, eu vejo nessa base. E o Edson? Às vezes quer falar, Professor. Precisa? Olha, eu queria começar parabenizando vocês. Eu quis muito vir hoje. Eu desmarquei compromissos e eu tinha muita vontade de ver o filme da Nise. E quero parabenizar a vocês pelo trabalho que fizeram e por essa divulgação que certamente está sendo muito importante, acredito que para todos que estão aqui. Eu queria fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, em relação ao desempenho da Glória, né? Me impressionou, num primeiro momento, a sisudez. Eu conheço um pouco a Glória e ela é excelente atriz, todos nós sabemos, mas eu fiquei pensando, que material ela teve para se inspirar nessa Anísia da Silveira? Eu não sei. Em segundo lugar, o fato dela ser mulher, nos anos 40, diante prepotência. Bom, médica, você conheceu o contexto médico lá em Sorocaba, e por pouco tempo, mas conheceu. As reuniões médicas eram qualquer coisa assim, para você sair praticamente humilhado se você não participava do grupo, do conjunto da Faculdade de Medicina. Nós estávamos lá como antropólogos, professores, tentando fazer os médicos entenderem que o homem não se esgotava no biológico, e éramos vistos assim como realmente... Nós estávamos absolutamente deslocados, não tínhamos o que fazer ali. Eles só não nos mandaram embora porque nós acabamos ocupando um lugar importante naquele ano, naqueles anos do ciclo básico, em que eles eram obrigados a ter o ciclo básico e precisavam acomodar esse pessoal das humanas de alguma forma. Eles pensavam que era trote, acharam que... Pois por fim, eles acharam um lugar para nós que era de ocupar esse espaço de um semestre inicial do curso de medicina, em que as coisas ainda estavam meio desorganizadas. Então, nós, de certa forma, trabalhávamos um pouco essa meninada que acabava de chegar. Antropologia ocupacional. Olha, bom, foram 15 anos, não é? Em que eu trabalhei lá, e Maria Helena também, e aprendemos muito.
Ainda hoje temos alguns contactos, alguns se salvaram, mas a grande maioria não. Bom, mas o que eu bom, então em relação ao fato de ela ser mulher e está introduzindo nessa sacrossanta área um desafio daquele tamanho. Não é as condições em que ela começa a trabalhar, não podiam ser piores, etc. Tudo que nós vimos aqui. Então, em relação ao desempenho dela, eu fiquei pensando em quem ela teria se inspirado, não é? Quanto ela conheceu da personalidade da Nise para poder construir o personagem. Em segundo lugar, eu sendo uma pessoa não propriamente de cinema, mas acostumada a conviver com o pessoal de cinema, de teatro, etc., eu fiquei me perguntando, mas, afinal, este filme foi feito lá, esses pacientes são, afinal, pacientes, são atores, o que é que são? Honestamente, é de uma verdade, é de uma fidelidade tão extraordinária que só no final é que eu acabei chegando à conclusão que não. Eles não podiam ser pacientes, eles tinham que ser atores, porque, de outra maneira, seria impossível aos pacientes esquizofrênicos serem capazes dessa performance, não é? Então, eu acho o filme uma coisa extraordinária, acho que vocês devem passar em muitos outros ambientes e, realmente, eu acho que ele vai ser muito, muito importante. Agora, há um outro dado, esse já mais para o lado da nossa área, que me intriga. A doutora Anise estava muito interessada no histórico familiar dos pacientes, né? Houve um momento, a conselho do próprio Jung, em que ela devia se interessar mais a respeito da história de cada um. E quando ela começa a entrevistá-los a respeito da história deles, ela fica restrita àquilo que as famílias dizem, mas não apenas restrita ao que as famílias dizem. Eu acho que aquilo a que as famílias dizem em relação às perguntas que ela faz. Então, é a família, como se estruturava, se o paciente como tinha sido a infância dele, as perdas, algumas pelo menos, e em nenhum momento entra na discussão, ou como um aspecto importante da loucura, alguma coisa que é extremamente popular no nosso mundo, que é associar a loucura à interferência de espíritos. A interferência dos espíritos nos quadros de loucura é amplamente conhecida e tratada, né, sobretudo no espiritismo, pelo menos. E em nenhum momento esse aspecto é trazido. Então, o diálogo dela é todo com a medicina. Em nenhum momento aparece, não, foi um encosto, por exemplo. A família não entra esse dado, que é um dado absoluto. Para quem trabalha com religiões afro-brasileiras, sabe que é um dado absolutamente presente na experiência, sobretudo das famílias de baixa renda, não é? Então, eu queria saber se, em algum momento do trabalho de vocês, isso foi colocado, surgiu alguma dúvida, alguma questão a esse respeito, porque não aparece. É uma medicina que se abre numa outra direção extraordinária, vai buscar no inconsciente, vamos dizer, a sede desse processo, né? São representações, são imagens do inconsciente. É no inconsciente que você vai buscar a fonte capaz de botar alguma ordem nessa desordem do comportamento deles. Então, eu pensei em vários momentos na questão da cultura, na medida em que ela também é pensada numa relação com o inconsciente. Mas aí eu não quero me alongar nesse particular. Queria só ouvir um pouco de vocês, ou de quem está aqui na plateia, alguma coisa, alguma dúvida ou questão a esse respeito.
Olha, no documentário, nós gravamos em vários lugares. Então, nós fomos ao museu, nós fomos ao teatro ver o espetáculo do Rubens. Então, eram vários momentos onde, hein? Na Casa das Palmeiras, onde depois eu fui lá participar de um ciclo sobre mitologia. E o que a gente dispunha no hospital, nos arquivos, eram as anamneses. Isso que aparece nas legendas. Fulano de tal, saiu no carnaval, se fantasiou de mulher, não sei o que, parará, teve um ataque de pânico diante do espelho, ficou internado 20 anos. A gente só dispunha destes materiais. E deixamos, e claro, não cabia na entrevista, o clima da intimidade, que isso a gente falasse com a Anísia. Deixamos que ela desse livre curso a essa. Agora, o material da pesquisa, vamos dizer assim, que a gente tinha, eram os arquivos do museu, onde nós fomos lá nos arquivos olhar os prontuários, as anamneses, que eram as etiquetas das patologias. Então, nós tínhamos esse material empírico na mão, né? Mas eu não acredito que ela tenha sido tão materialista assim, não. Não é, ao contrário. Aliás, uma junguiana jamais seria materialista. O acesso dela não é esse. O acesso que a Anísia Silveira e a sua emoção de lidar com os estados do ser, não é? Desencadeiam, eles não estão parametrados assim por informações desse tipo, como a população brasileira de baixa renda, de descendência afro, tem uma forte religiosidade X. Eu acho que essa variável antropológica ou sociológica, acho que mais sociológica, ela é um pouco secundária. Porque não aparece. Sim, porque para ela, lembra, tem uma hora que ela deixa isso bem claro. Não é? Tanto quando ela fala sobre o Picasso e quem faz Guernica, que não faço sozinho, não é? Não faço sozinho. Eu faço com uma... do ponto de vista junguiano, tem uma carga energética, tem uma história de arquétipos, etc., que tem que ser relevada e que traz, me parece, o trampolim para ela chegar no interior daquela pessoa e criar a condição para que ela, pela mandala, e a mandala é um objeto transcendental, óbvio, é ligação direta com o transcendente. Então, é ligação com o transcendente. Então, esse elemento por si se explica, não é, esse arquétipo junguiano, sem eu ter que recorrer a uma variável sociológica ou antropológica. Eu acho que do jeito que ela faz, sabe, assim, como é que é a emoção de lidar, é dessa maneira que ela aprendeu a fazer, lendo Jung ou Dostoiévski, Machado de Assis, não é? E cria essa possibilidade de acesso para ou o Bachelard, claro, gostou do Bachelard, para chegar a essa pegada. Mas o que você esperava? Mas o que você esperava? O que você esperava, assim, dela? O que eu esperava? Não, eu não esperava que ela navegasse nas águas do espiritismo. Não. Mas então, mas onde ela... Eu estou só pensando vamos dizer, no manancial que o trabalho dela, junto com o trabalho dela, que a presença do Jung podem abrir nessa direção. E no Arthur. E o Arthur. Sim. Principalmente Arthur, a abertura toda para as experimentações. Mas é o irracional. Não é isso que você está falando? O irracional? Não. Imagina. Não vou falar do Arthur no plano irracional. Desculpa, eu estou ouvindo mal. Você falou Estou falando justamente da complemento do Antônio Arthur nesse acesso a isso que você está chamando de religião. Não que é fundamental. De religião, de uma dimensão. Ou dessa dimensão. Religião que
porque, claro, está no âmbito da religião. Não, sai de religião. Uma transcendência, né? Uma transcendência. Onde ela chega mais perto é quando ela fala do Picasso pintando Guernica. Ele não estava sozinho, ele tinha com ele o que era a perigosidade, a violência alemã incorporada praticamente, né? Por isso ele foi capaz de pintar Guernica. Ele sozinho não teria pintado. É só isso. Pode mais dar tema do que fazer pergunta? Claro. Porque duas coisas. Uma coisa que apareceu tanto no filme e na entrevista foi essa relação dela com as palavras, né? E de tentar fugir dessa psiquiatria que lida com essa palavra dura e ao mesmo tempo como que ela arruína a palavra como que ela começa a abrir portas a partir de arruinar essa palavra. Mesmo que talvez eu tivesse algumas críticas à palavra cliente, ela muda a posição, muda a partir daí a relação que se estabelece ali. Então, sei lá, eu fiquei pensando nessa relação um pouco dela com as palavras, nessa coisa de arruinar mesmo. Ressignificando. Tem mais uma coisa que vamos dizer, que ela investiu contra a fragmentação, ela investiu contra a psiquiatria cartesiana, né, para radicalizar a palavra. Então ela é uma guerreira, no fundo, do establishment da ciência. Ela foi uma guerreira, uma mulher que enfrentou o dispositivo psiquiátrico como ninguém, e sofreu muito na pele, e orçamentariamente falando, o museu não tinha verbas, perseguições e delações, envenenamentos de animais. Tudo isso estava sendo questionado, não era só pelo Estado, mas esse episódio do assassinato dos cachorros e dos gatos, isso foi relatado por ela muito mais extensamente na entrevista. Quer dizer, ela ficou muito apavorada por isso, como é que a intolerância com a animalidade. Tinha uma coisa da fronteira com a animalidade, ela queria romper com a fronteira, ela ia enfrentar para valer o dispositivo cartesiano. Ela foi muito criticada pela psiquiatria oficial e continua sendo até hoje, tanto é assim que na formação, há terapeutas aqui presentes, que na formação dos cursos de psicologia, o pensamento da Anísia Silveira está praticamente ausente. Isso não é por acaso. Na graduação e na pós-graduação também. Isso é um detalhe que deve ser lembrado, né? Em alguns casos. Em outros aparece um pouco, mas sempre a Anísia representou isso. Ela investiu contra a fragmentação e contra o paradigma cartesiano vigente na ciência. Sejam elas ciências naturais, ditas naturais, sejam elas ciências ditas humanas. Então isso é bom frisar isso. Também foi uma energia que levou os entrevistadores, os roteiristas da entrevista, eu e o Edson, a fazer essa entrevista mais livre, para que ela realmente pudesse falar livremente sobre o métier que ela conhecia melhor do que eu, melhor que o Edson, melhor que muita gente. Sabe uma coisa que eu fico pensando agora com o filme? Pode ser que eu vou falar uma coisa meio esquisita, mas eu ando muito preocupado atualmente com o modo pelo qual a psiquiatria está redimensionando a sua prática por meio da arte-terapia. Eu só quero jogar uma pequena dinamite, não é? Eu fiquei muito impressionado quando eu vi o filme, porque me veio isso na cabeça. Não é? Como é que a psiquiatria hoje em dia voltou a governar, não é? Ela governa, ela conseguiu se adaptar às várias modificações em torno da desativação de manicômios ou da composição, conseguiu
reverter a luta antipsiquiátrica em luta antimanicomial. E esse negócio de arte-terapia agora, e arte de modo geral, que é também na escola, em vários lugares, esse negócio de arte tá virando um negócio, a arte como negócio, me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha quando eu vi o filme. Que eu achei que era um pouco arte-terápico demais. Um pouco, que tal introduzirmos isso para continuar afirmando que a loucura, por enunciar verdades insuportáveis, como colocava o Arthur, ela precisa ser presa, ela precisa ser governada. Alguma coisa do filme? Eu tive essa sensação também principalmente quando o Mário, o crítico, né, está ali, tem uma coisa de um gerenciamento, né? A arte a serviço, então isso dá um... Mas também, no documentário, quando ela fala da palavra, né, ela fala, não vou descartar totalmente a palavra, porque tem os poetas, né? Mas ela conduz mais para uma leitura da imagem, né? Que eu acho que é o que o filme mostra também, quer dizer, leia, e os médicos não sabem, eu quero saber quando que vai ter alta, quando que é a cura, né? Que imagem é essa, né? Ela não tá, eles não conseguem enxergar a transitoriedade, eles ficam sempre num polo ou em outro, né? Isso é o que talvez tenha incomodado muito, e o filme e a entrevista mostram isso, né? Mas é bom também não esquecer que a psiquiatria, além de valorizar as artes terapias da vida, está também, em muitas áreas, voltando a administrar os eletrochoques. Claro. Né? Quer dizer, é um negócio que tem depoimentos aí que a gente ouve do retorno do eletrochoque como uma forma de amansar o diabo. Né? É controlado, diz que é controlado. Gostaria de passar a palavra aí para... Vocês querem, né, para socializar um pouco mais? Então. Será que chega? Olha, nós temos pouco tempo. Então, serei breve. Meu nome é Zulmira. Eu sou psicóloga do Ambulatório Hospital Heliópolis. E o que vocês estão colocando dentro da psiquiatria também está ocorrendo uma vertente na neurocirurgia, onde se coloca eletrodos, né, para se aplacar alguma coisa sobre o desejo. Eu nunca vi ninguém impedir tal coisa, mas, segundo eles, a ciência permite, por exemplo, para quem tem dependência química, eu tirar o desejo dela de querer usar a droga. Não é eletrochoque, é introduzido eletrodos na mente, aqui na mente, no cérebro, aonde tem uma bateria que vai ter esse controle desse impulso. Tá bom? E eu perguntei, então, como é que fica? Então, não precisa mais de tratamento nem psicológico, não é verdade? Porque aí já dá conta de controlar. Ele falou que não, que mesmo assim, os psicólogos vão ter que ajudar também. Eu falei, mas onde que está a questão aí, né, de controle do desejo, né? Então, você vê que a modernidade também, ela mascara uma série de coisas que você colocou, que tem um caráter mais ideológico de aplacar o problema social, de aplacar aonde estão as questões embutidas, né? Então, eu ponho uma arte-terapia, eu, por si só, já me terapeutizo, já fico boa, né? Porque se eu libero o meu inconsciente, é uma beleza, né? Não é verdade? E a questão da psiquiatria atual, ela fica muito pautada medicamentosa. Totalmente medicamentosa. E eu posso amordaçar você através da medicação. Entendeu? Então, ela partiu mais para pesquisar e fazer a medicação. E aí a medicação é que vai cuidar, é sempre no cérebro a questão. Então, como é bioquímica, eu consigo controlar. Ou então eu coloco um eletrodo. Ou então essa visão da medicina ainda ela se arrasta, né? A Nilza lutou bastante, a Nise,
E nós temos que lutar muito mais que ela, porque ela já deixou esse legado e cabe a nós rompermos essas barreiras também. Eu lembro que quando nós estávamos tratando, chegando com a equipe de filmagem no hospital, você lembra disso? Quer dizer, os pacientes andavam pelas alamedas do hospital e jogaram dentro do furgão, lá sei lá o que era, pacotinhos de Aldol, que era, sabe, jogavam dentro da perua que levava equipamento, filmagem, iluminador, esse negócio todo, jogavam e nós ficamos assim, não sabíamos bem o que fazer, que, na verdade era uma demonstração da medicamentalização a qual eles estavam submetidos, né? Um negócio interessante. Vou falar um pouquinho bem do filme também, que é assim, eu acho que claro, o roteiro pega pedaços das biografias da Nise. São várias, a biografia é muito grande, né? Aqui tem especialistas no Jung, mas pode me ajudar até, mas eu acho que o filme, o roteiro, pega passagens importantes, por exemplo, a carta que ela escreve para o Jung. Tá? Vocês reparam que ela está escrevendo ali a carta, é um detalhe importante. Então, o roteiro pontua episódios que foram paradigmáticos na vida dela. Né? O encontro com o Mário Pedrosa, bem que o ator é meio canastrão, assim, tá? Mas foram momentos importantes. Né? Então, o roteiro também usou coisas do Leon Hirschman. Quer dizer, então, o roteiro é um roteiro que não é absolutamente absurdo ou mentiroso a respeito. O Luiz Carlos Mello, está todo mundo envolvido no roteiro do filme. Acho que o problema é mesmo com a Glória. Acho que ela não é uma Nise. Eu não sei se ela austera demais. Eu não sei, alguma coisa ali me incomoda. Me incomoda no acting dela. Da segunda vez também. Hã? Ação diferenciada, postura diferenciada. É que ela, como mulher agora, ela sabe que a Nise não é aquele currículo vitae que ela faz. Eu acho que faltou nela, assim, um dos momentos como aquele grito que ela dá. Aquele grito é sensacional no filme. Não é? Ali é um dos raros momentos que você sente a fragilidade da Nise. Não é? E eu acho que ela ficou... A composição da Nise dela é muito austera, para o meu gosto. Apesar da Nise também ser austera, porque nós vimos como ela era austera. Não é? Mas ela tem o outro... Tem... Hã? Não é que na primeira vez... Isso. Então, mas é isso que me impressiona num roteiro muito, muito trabalhado por pessoas que estiveram muito próximas da Nise. Não é? Todos os assessores que estão ali na roteirização, pessoas muito próximas da Nise. Não é? E eu acho que faltou alguém conversar um pouquinho com a Glória, tipo assim, porque ela é uma grande atriz. Ela é uma grande atriz. Isso não tem dúvida. Mas ficou faltando um pouco a palavra que eu vou usar é meio boçal. Faltou um pouco de humanidade ali, sabe? Ficou muito gélida, muito doutora e pouco Nise. Né? Como diria o... É verdade. A Bia quer falar. Bia, você quer falar uma coisa? Eu queria falar, essa coisa da dureza, talvez seja por ela conter uma ideia muito nova que precisava ser bem protegida. Né? Então, ela tinha que ser firme, senão isso seria massacrado pelo status quo. Né? Se ela fosse completamente frágil, aberta, emotiva, talvez ela não conseguisse... Não precisava ser tanto. Mas eu acho que em alguns momentos eles mostraram, poderiam ter mostrado mais o lado do sonho dela, da esperança que existe. Né? Eu gostei do grito, particularmente, e eu gostei muito das filmagens em que ela caminha pelo corredor de costas. Posso acrescentar alguma coisa de observação? Um detalhe, ela já trabalhou naquele hospital. Ela já trabalhou
as condições eram essas, e ela voltou numa condição, sei lá como foi que ela conseguiu voltar, parece que não foi fácil, não sobrou nada para ela, a não ser aquela área da terapia ocupacional que os funcionários tocavam, mas ela volta e encontra o hospital nas mesmas condições. Ou seja, como lutar contra aquilo? E de onde vem o humanismo dela? De onde vem a abertura dela? Vem do próprio contato com os pacientes, que ela não sabe o que fazer. Quando ela começa a trabalhar, ela não sabe. É a partir do contato com eles que vai, vamos dizer, a ficha vai caindo. Ela não tem teoria, me parece. Ela não tem um arcabouço teórico a partir... Não sei se ela já tem as leituras do Jung. Mas ela diz na nossa entrevista, os meus mestres foram os meus clientes. Bem, Sim. mais alguma questão que nós temos que, infelizmente... Pela ditadura. Foi presa no Estado Novo. Foi presa no Estado Novo. No Estado Novo. Estado Novo. É. Porque eu acho que a Cláudia pode contar como está hoje o serviço e que responsabilidade que tem, que vem dessa... Eu conheci a Nise da Silveira, na verdade fiz supervisão com ela durante 1 ano, porque eu sou terapeuta ocupacional, e assim que eu me formei, eu fui fazer uma supervisão com ela, trabalhei na Casa das Palmeiras durante 1 ano, e depois, até hoje, trabalho com saúde mental. Então, assim, apesar de ainda existir a coisa da medicalização, a coisa de alguns, né, que os médicos ainda insistem em querer essas regras, né? Mas hoje a gente tem uma reforma psiquiátrica que se inspirou também na Nise da Silveira e que está muito avançada. Hoje eu sou gerente de um CAPES, que é um lugar onde essa primeira semente da Nise pôde prosperar. E a gente tem muitos CAPs no Brasil inteiro. Hoje a gente tem mais de 3.000 CAPs no Brasil inteiro. Então, e é o nosso trabalho diário, inspirado muito no trabalho dela. Ela não teve uma expressão forte, mas ela ainda está dentro de nós. Eu fui uma pessoa que trouxe isso para o meu trabalho, até hoje eu trago, enquanto lembrança, me emociona muito assistir o filme, enquanto saudade do tempo que eu tive com ela, do que eu pude aprender com ela, e eu acho, assim, eu ouso dizer, onde eu trabalho, tem muito do trabalho dela. Né? E hoje a gente não tem mais os hospitais psiquiátricos, a gente tem muito poucos, e a gente está chegando num ponto em que eles não vão existir mais e não vão precisar mais existir. Eu tenho essa esperança e eu tenho construído isso nesses 20 anos. Então, assim, eu acho que essa humanidade, essa observação do doente, esse caminhar junto com ele para encontrar soluções, tem chegado longe, muito longe. Né? Hoje a gente... Lá no CAPES, onde eu trabalho, a gente tem indivíduos que se reinseriram socialmente. Quando ele diz de cura, ela não gostava de falar da cura, dizia, eles só não vão ser mais os burocratas que eles eram antes, eles vão ser qualquer outra coisa depois de passar por essa experiência. Né? Mas hoje a gente tem doentes com quem eu trabalho e acompanho há muitos anos, que se reinseriram socialmente de uma forma brilhante, trabalham, vivem na sociedade, felizes, e isso nos dá muita alegria. Eu acho que, neste trabalho, tem uma inspiração nela e vem sendo construído em cima disso também. E tem muito, assim, não aparece muito ainda esse trabalho, mas já tem muito, e um caminho forte, apesar, e a gente luta diariamente contra todas essas forças que ainda vêm. Né? E eu achava a Nise, a coisa da austeridade, tudo, ela era austera e doce ao mesmo tempo. Então, a gente ria com ela e a gente ficava séria com ela, porque quando ela falava sério, ela falava sério.
E aí a gente não podia brincar. Mas eu acho que para impor, ela viveu num tempo e fez essa transformação. Hoje é muito mais fácil fazer essa transformação. Agora, quando ela fez essa transformação, ela precisava ser muito dura. Ela não ia aguentar conviver num hospital desse, fazer essa transformação, se ela não tivesse também essa fase. Agora, diante do doente, sim, ela era muito sensível. E mostra, muitas vezes, no filme, esta sensibilidade diante do doente. Então, ela tinha esses dois lados muito, muito fortes. Eu tenho essa lembrança dela. Né? Aprendi muito com ela, ri muito com ela, e até hoje sou agradecida de ter tido essa oportunidade. Nós temos que encerrar. Queria agradecer a presença de todos e agradecer a presença especial da professora Josildete Consorte, que é a primeira vez em 19 anos, 17 anos, que senta no Películas Ideias, e da minha amiga Terezinha Mendonça, aqui na frente, que é presidente do Instituto de Estudos da Complexidade do Rio de Janeiro, que tem uma clínica social no IEC, que atende pacientes de baixa renda, um trabalho bastante interessante também. Então, obrigado pela presença de todos. Até outubro. Né? Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Edmilson. Tá? Obrigado.